bem-vindos ao canal da Irizinha! Tudo bem com vocês? Eu tô muito animada pra fazer esse vídeo hoje e faz muito tempo que eu não faço vídeo, né? Por isso que eu tô muito animada. Então, hoje vamos falar de um acontecimento que ocorreu há muito tempo atrás. Vocês estão animados para esse assunto? Tente adivinhar. Esse assunto vai ser sobre a Revolução Francesa. Então, vamos começar! A Revolução Francesa ocorreu entre 1789 e 1799, no comando do Dom Luís XVI. Ele não tinha uma mão forte para governar a França e era facilmente manipulável. Ele era casado com a Maria Antonieta da Áustria. Tirando o rei, a França não estava em tão boas condições. Ela tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra. E sem tirar que ela tinha ajudado os Estados Unidos na sua guerra de independência, o que fez a França quebrar de vez. Sem falar que a Europa estava em um dos invernos mais rigorosos da época, o que prejudicou muito as plantações. Então vamos lá. A França estava sem dinheiro e sem comida. Então junta tudo isso que eu falei junto com as ideias iluministas. Então as pessoas começaram a se perguntar: por que os nobres são nobres? Por que a igreja tem tanto poder? Essas ideias foram chegando ao campo aos poucos, pois nessa época não estava tão desenvolvido. Os dois primeiros estados, no caso o clero, que eram os membros da igreja, e a nobreza, não pagavam impostos. Já o terceiro estado, que eram as pessoas normais, assim, camponeses, essas coisas, eles estavam sofrendo muito com o pagamento de impostos. O rei até que tentou fazer os outros estados pagarem impostos, mas como vocês já sabem, não deu certo. Então, o rei acionou as Assembleias dos Notáveis. Mas o que era injusto nessa Assembleia? Porque cada estado só tinha um direito a voto. Então, eu sou o terceiro estado, eu só tenho um direito a voto, mesmo sendo 95% da população. O primeiro e o segundo estado sempre se juntavam nessa assembleia, o que gerou muita confusão. O Maximiliano do Robespierre contou todas as suas ideias, o que deixou o povo assustado, pois ele era um dos radicais, queria mudar tudo. Enfim, voltando à Assembleia, o terceiro estado queria voto por pessoa e não por estado. Já que os dois primeiros estados não aceitaram, o terceiro estado começou a fazer suas reuniões separadamente, se autonomeando a Assembleia Nacional. O rei, vendo aquela bagunça, mandou fechar o local onde eles se reuniam. Ah, pensou que eles desistiram? É claro que não. Eles foram para uma quadra de tênis ali perto e fizeram um juramento de vela. Juraram nunca parar de se reunir até conseguir uma constituição para a França. O rei, vendo tudo isso, não achou nada bom. Então ele começou a formar uma guarda para acalmar a situação. Então, o rei acabou demitindo seu primeiro-ministro, Jacques Necker, por ser muito a favor dessas ideias. O problema é que Necker era um dos poucos no governo que tinha confiança do povo e dos revolucionários. Com isso, os revolucionários começaram a pensar que iam ter um ataque por parte do rei. Então, eles criaram a Guarda Nacional, formada por civis e alguns membros da Guarda Francesa. Então, eles roubaram armas e se armaram, mas eles precisavam de uma coisa importante da pólvora. E onde fica a pólvora? Aqui, na Bastilha, que também era uma prisão e um grande símbolo da monarquia francesa. Então eles invadiram a Bastilha, mataram os guardas e destruíram tudo. Então o rei ficou assustado e não quis fazer o movimento que estava planejado. O feudalismo foi abolido no país e foi criado os direitos do homem e do cidadão, baseados nos conceitos de liberté, igualdade e fraternité.
A partir desse momento, o poder estava dividido na França, já que a Assembleia Nacional estava com muito poder. Com os direitos de cidadão, também foram trazidos a liberdade de expressão e de imprensa. Com isso, foram criados os jornais. E um jornal muito importante foi o do Marat. Mas o Marat era muito paranoico. Qualquer relato que ele ouvia, ele publicava em seu jornal, o que deixou a sua população muito paranoica. Mas as pessoas ainda estavam passando fome, então foram ouvidos rumores que os nobres estavam escondendo comida. A multidão enfurecida foi para o palácio de Versalhes. Mandaram uma carta ao rei pedindo para que ele se transferisse para Paris para ficar mais perto do povo. Já que ninguém respondeu essa carta, elas entraram no palácio, mataram os guardas e pediram gentilmente para o rei e sua família se mudarem para Paris. E foi o que ele fez, mas ele praticamente estava se tornando um prisioneiro, digamos assim. E os revolucionários pediam para eles assinarem vários papéis que diminuíssem o seu poder e o da igreja. Com isso, todos os bens das igrejas na França foram confiscados. Houve também várias mudanças na sociedade francesa. Foram abolidos títulos de nobreza, escravidão, também foi concedido direito de divórcio. O poder do rei foi perdendo sua importância, virando mais um símbolo. Então, simplificando, o poder ficou dividido na França entre os girondinos, que apesar de querer mudar as coisas, não queriam mudar completamente tudo, e os jacobinos, que eram loucos e queriam mudar tudo. Então, o rei e sua família fugiram de Paris para tentar chegar à fronteira da Áustria, só que foram reconhecidos e devolvidos a Paris. Foram considerados traidores da pátria. Então, os jacobinos ganharam ainda mais poder. Então começaram a julgar assim: se o rei é um traidor da pátria, por que ele vai continuar sendo rei? Logo, o rei foi julgado e sua pena era a morte. Então, no dia 21 de janeiro de 1793, às 10h15 da manhã, Dom Luís XVI, rei da França, foi guilhotinado em praça pública. Mas isso não era o final da Revolução Francesa. A morte do rei só foi o início. Quer saber a continuação? Então vai ficar isso para a parte 2. Fiquem ligados. Um beijo da Irizinha.